Em 1979, eu trabalhava como coveiro num velho cemitério que a prefeitura decidiu fechar de forma repentina. Sem aviso, fiquei desempregado. Aquilo era tudo que eu sabia fazer bem. Desesperado, fui tentar a sorte na cidade vizinha e, por coincidência, o cemitério local estava contratando. O último coveiro havia saído, mas ninguém me explicou o porquê. Sem pensar muito, aceitei. Precisava do emprego. Me ofereceram uma casa simples, um pouco afastada do cemitério. O único turno disponível era o da noite. Não era o ideal, mas a necessidade falava mais alto. Minha única exigência foi poder tirar 2 folgas seguidas por semana para visitar minha família. O administrador aceitou sem hesitar. A rotina começou rápido, das 7 da noite às 7 da manhã. As noites pareciam tranquilas, rondas, manutenção das sepulturas e atenção a qualquer coisa fora do comum. A casa era modesta, mas confortável. O silêncio do lugar era quase absoluto. E, com o tempo, isso começou a mexer comigo. Na primeira semana, percebi que havia algo estranho. As sombras das lápides pareciam se mover com o vento, e sons sutis ecoavam no escuro como se o cemitério respirasse. Conheci os outros funcionários, um zelador, um segurança idoso chamado Seu Antônio, e o administrador, todos simpáticos, mas com um certo ar de quem escondia algo. Seu Antônio, inclusive, mencionava histórias esquisitas, mas nunca entrava em detalhes. Com o passar das semanas, coisas estranhas começaram a acontecer. Uma sepultura apareceu levemente aberta, mas sem sinal de arrombamento. Outra vez ouvi sussurros na parte antiga do cemitério. E, claro, não havia ninguém. Essas coisas me deixavam inquieto, mas segui firme no trabalho. Então, numa noite escura, tudo mudou. Durante a ronda, vi uma garotinha no meio do cemitério. Devia ter uns 12, 13 anos. Assustada, disse que queria visitar um túmulo. Achei estranho, claro, mas tentei acalmá-la. Levei até a sede do cemitério, pedi que esperasse do lado de fora enquanto chamava a polícia. Mas, ao voltar, ela havia sumido. Quando os policiais chegaram, fizemos buscas, mas nada. Disseram que eu devia estar cansado. Talvez fosse isso mesmo. Até que, uma semana depois, ela apareceu de novo. Mesma menina, mesmo rosto pálido. Perguntei o nome de quem ela procurava. Ela disse um nome que não constava nos registros do cemitério. E mais uma vez desapareceu diante dos meus olhos. Na terceira vez decidi apenas segui-la. A menina caminhava com firmeza, como se soubesse exatamente para onde ia. Chegamos a um túmulo antigo, meio escondido entre lápides mais novas. Ela parou, olhou para mim e disse algo que me arrepiou. Eu tenho medo de facas. Meu coração disparou. Eu sempre carregava uma para proteção. Era rotina. Ela parecia saber disso. Então, com voz serena e dolorida, ela disse: fui morta com uma faca. E é aqui que eu estou enterrada. Fiquei imóvel. Quando finalmente olhei de novo, ela não estava mais lá. Corri para minha casa, tranquei a porta, passei a noite sem dormir. No dia seguinte pedi ao administrador para mudar de turno. Ele aceitou rápido demais, como se já esperasse. Continuei trabalhando durante o dia, mas toda vez que passava pelo túmulo da menina, sentia um arrepio. Tinha algo naquela história que parecia inacabado. Meses depois aceitei outro emprego, mais perto de casa, mais longe dos mortos. Mas até hoje, quando fecho os olhos, vejo aquela menina, parada, silenciosa, esperando alguém ouvir sua história. Meu nome é Henrique e durante 2 décadas fui coveiro no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Nesse tempo, testemunhei muitas situações estranhas, mas nenhuma tão perturbadora quanto o que aconteceu meses atrás. Era uma manhã comum. Eu fazia o de sempre. Cavava, limpava lápides, fazia reparos. O silêncio daquele lugar sempre foi um alívio para mim. Enquanto muitos veem cemitérios como lugares sombrios, eu via como um refúgio de paz. Naquele dia, recebi uma ordem para abrir uma nova cova. Comecei a escavar, como sempre, até que minha pá bateu em algo duro. Achei que fosse uma pedra comum por ali, mas ao tirar mais terra, percebi que era algo diferente. O que descobri me gelou por dentro. Um esqueleto vestido com um velho vestido de noiva. Estava rasgado, encardido e quase se desfazendo.
Não havia identificação, nem lápide. Só o corpo, mal enterrado. Não fazia sentido. Enterros clandestinos não eram tolerados ali. Levei o caso ao meu superior, Cláudio. Ele me ouviu sério e, após um momento de silêncio, me orientou a transferir os restos para uma área isolada do cemitério. Achei estranho. Nunca vi esse tipo de ordem ser dada antes, mas ele insistiu. Reenterrei o corpo com o máximo de dignidade que pude. Mas aquela imagem, aquela noiva, não saía da minha cabeça. Dias depois, numa noite já fora do horário de visita, fui fechar o portão principal. Foi quando vi algo entre as lápides. Uma figura feminina, imóvel, vestida de branco. Peguei a lanterna, achando que algum visitante se perdeu, mas, à medida que me aproximei, percebi que era uma mulher, com um vestido de noiva, idêntico ao que eu tinha encontrado. Ela estava de costas, os ombros tremendo como se chorasse. Chamei por ela, sem resposta. Quando cheguei mais perto, ela parou. Lentamente, virou-se. O rosto era pálido, deformado, com olhos fundos e vazios. Antes que eu pudesse reagir, ela simplesmente desapareceu. Voltei para casa em choque. Mal consegui dormir. No dia seguinte, contei a Cláudio. Ele apenas me disse que era coisa da minha cabeça, que era o impacto do que eu tinha visto. Mas as aparições continuaram. Ela surgia à noite, sempre chorando entre os túmulos. Às vezes eu nem a via, só ouvia o choro. E quando, entre as lápides vazias, aquilo começou a me afetar de verdade. Procurei informações, vasculhei registros, perguntei a outros coveiros. Nada. Até que um dos mais antigos, Luiz, me puxou de lado e disse apenas: "É melhor você esquecer o que viu. Essa história já levou gente demais." Mas como esquecer algo que insiste em te seguir? As semanas viraram meses. A presença dela ficou mais intensa. Toda noite eu sentia que não estava sozinho. Era como se seus olhos me seguissem, mesmo quando eu não a via. E o choro. Deus, aquele choro nunca parava. Tentei conversar com minha esposa. Ela achou que eu estava cansado demais. Amigos diziam que era estresse acumulado, mas eu sabia que era real. Cada dia que passava, eu sentia minha sanidade escorrer pelos dedos. No meu último dia, antes de entregar as chaves, fui até o local onde eu havia achado o vestido. Fiquei ali por alguns minutos, parado, sentindo um vento frio me cercar. Era como se ela estivesse ali, se despedindo. Deixei aquele cemitério com um nó no peito. Foram 20 anos da minha vida ali, mas aquela noiva, esquecida, enterrada de forma indevida e agora condenada a vagar em lamentos, mudou tudo. Até hoje, mesmo longe dali, às vezes ainda ouço aquele choro. Baixo, distante, mas suficiente para me fazer arrepiar. Meu nome é César e durante anos fui coveiro de um cemitério afastado, numa área rural do interior de Minas Gerais. Sempre considerei esse trabalho tranquilo. O lugar era isolado, cercado por mato e um silêncio absoluto. A maioria dos enterros era de gente antiga da região, rostos que eu já conhecia há tempos. Mas tudo mudou há alguns meses, quando comecei a perceber algo errado. Era final de tarde e eu terminava de fechar uma cova. O sol já se escondia atrás das árvores quando senti uma sensação incômoda, como se estivesse sendo observado. Levantei os olhos e, no meio do mato, vi 2 pontos brilhantes me encarando. Pensei que fosse algum animal, talvez um gato do mato, mas aqueles olhos estavam fixos, não se moviam, não piscavam, pareciam me estudar. Aquilo ficou na minha cabeça, mas tentei ignorar. Nos dias seguintes, os olhos voltaram a aparecer, sempre à noite. Ora no limite do cemitério, ora mais próximos das lápides, cada vez em um lugar diferente, como se estivessem me cercando aos poucos. A luz daqueles olhos era fria, de um brilho que não parecia natural. Quando eu os encarava, eles permaneciam imóveis, como se estivessem esperando algo. E cada dia pareciam mais próximos. Durante minhas rondas, às vezes eu os via entre os túmulos. Mesmo quando não os via, sentia sua presença,
Um arrepio constante, como se algo invisível estivesse me analisando, julgando. Contei aos colegas e até à minha esposa, mas todos riram. Disseram que era coisa da minha cabeça. Um animal noturno, no máximo. Mas eu sabia que não era. Numa noite, os olhos apareceram perto da sede do cemitério. Estavam quase tocando a luz do único poste que iluminava a entrada. Meu coração disparou. A mão tremia enquanto eu apontava a lanterna, mas assim que a luz os alcançou, desapareceram. No dia seguinte, vasculhei o local em busca de pegadas ou qualquer sinal de animal. Não havia nada, nenhuma marca, nenhum som. Era como se aquilo brotasse do escuro e voltasse para lá. Com o tempo, comecei a dormir mal. Mesmo em casa, sentia como se ainda estivesse sendo vigiado. A presença daqueles olhos me perseguia. Passei a fazer minhas rondas com uma lanterna potente e uma faca. O cemitério não tinha segurança e eu precisava sentir que podia me defender. Mas mesmo com tudo isso, os olhos continuavam aparecendo. Mais frequentes, mais próximos. Certa noite, vi os olhos mais nítidos do que nunca. Estavam entre duas lápides antigas. Quando iluminei, sumiram, como sempre. Mas a sensação ficou. O ar parecia mais pesado e algo me dizia que aquilo estava longe de terminar. Na terceira semana depois que tudo começou, algo finalmente aconteceu. Era uma noite escura, mais silenciosa que o normal. Caminhava perto de um túmulo antigo, já meio esquecido, quando percebi que os olhos estavam ali de novo, e mais próximos do que nunca. Com a lanterna numa mão e a faca na outra, me aproximei. As sombras ao redor pareciam se mover de maneira estranha, como se algo estivesse tomando forma nelas. E então, vi. As sombras se juntaram, como uma névoa densa, até formarem algo sem contorno definido, apenas escuridão, com aqueles olhos brilhando intensamente no meio. Antes que eu pudesse reagir, a coisa saltou sobre mim. Era como se dezenas de garras me cortassem ao mesmo tempo. Eu lutava, gritava, mas parecia inútil. Senti minha pele sendo rasgada em vários pontos, a dor era insuportável. Depois de um tempo que parecia não ter fim, a sombra recuou e desapareceu no escuro. Eu, sangrando e exausto, consegui me arrastar até a sede do cemitério. Me tratei como pude e liguei para o hospital. Lá, os médicos disseram que meus ferimentos pareciam cortes profundos de algum animal selvagem. Deram dacinas, antibióticos, fizeram curativos, mas eu sabia que aquilo não era um bicho comum. Não contei a verdade aos médicos. Quem iria acreditar? Dias depois, ainda com o corpo dolorido e a mente em pedaços, pedi demissão. Troquei de cidade, de vida, mas nunca me livrei da lembrança. Até hoje, às vezes, acordo suando frio, com a imagem daqueles olhos me observando do escuro. E sinto, bem no fundo, que eles ainda estão por aí, esperando.